Tudo bem com todos vocês? Espero que sim. Canal Museu da Várzea, hoje com o terceiro capítulo da história das Copas do Mundo. Já falamos sobre 1930, Uruguai, país sede e campeão. 34, Itália, país sede e campeã. Os anfitriões tinham vencido as duas primeiras Copas do Mundo. Só que em 38, na França, a França não levou. Em 38, a Squadra Azzurra foi bicampeã mundial seguida. Primeiro bicampeão mundial e o primeiro bicampeão mundial seguido. Só depois o Brasil, em 58 e 62, conseguiria tal feito e nunca mais nenhuma seleção conseguiu. As duas únicas, hein? A Itália, 34 e 38 e o Brasil, 58 e 62. Copa da França, terceira Copa do Mundo e a última Copa antes da Segunda Guerra Mundial. Tanto que os próximos capítulos vamos falar sobre os anos 40, mesmo não tendo Copa, vamos falar como que teria sido os anos 40 se tivéssemos as Copas do Mundo nos anos 40, certo? Vale lembrar que essa é uma programação especial do canal Museu da Várzea, o fino da bola na Copa do Mundo do Catar 2022 e, se Deus quiser, estaremos lá no Catar no ano que vem, certo? Nosso intuito, nosso objetivo maior é esse. Mas antes de tudo, vamos trazendo para vocês nas programações, capítulo por capítulo, a história das Copas, o andamento das eliminatórias e muito mais. Então vamos lá. Chega de Marselhesa, certo? Vamos agora fazer homenagem à campeã. Agora com vocês, o hino da Itália. A Itália foi campeã numa Copa que teve 15 participantes, organizado pela porcaria da FIFA, né? A gente sempre vai ressaltar isso. O anfitrião foi a França. O período foi de 4 de junho a 19 de junho. Foi tiro curto. 84 gols em 18 partidas, uma média de 4,67 gols. A Itália ganhou da Hungria, afinal, não era ainda aquela Hungria dos anos 50, certo? Que foi vice-campeã também em 54, mas já começava uma força na Europa, aí, o futebol húngaro. O Brasil teve sua melhor campanha das 3 primeiras Copas do Mundo que disputou, por isso que está ali a bandeira nacional brasileira, ficando em terceiro lugar e tendo o artilheiro da Copa, que foi Leônidas, o inventor da bicicleta, Leônidas do Flamengo, do São Paulo Futebol Clube, Diamante Negro. Em quarto lugar ficou a Suécia. O Leônidas fez 7 gols. O melhor ataque foi da Hungria, com 15 gols. Os húngaros brocaram mais. A melhor defesa foi a belga, tomou só 3 gols, seleção da Bélgica, os Países Baixos e a Tchecoslováquia também, as três melhores defesas. Maior goleada, Suécia 8, Cuba 0, no Stade de Fort Carré, Antibes, no dia 12 de junho, nas quartas de final, no dia dos namorados. Público, 369.720 pessoas, média de 20.540 por partida. O melhor jogador, além de ser artilheiro escolhido, foi Leônidas da Silva. O melhor goleiro, Franciszek Planica, da Tchecoslováquia, que tinha sido vice-campeão na Copa anterior, em 34, e é um grande goleiro aí dos anos 30. Uma curiosidade desta Copa é que todas as 15 seleções que participaram foram agraciadas com um troféu chamado Biscuit Nymphe Falconet. Aqui o Brasil ganhou e está exposto no Museu de Futebol na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Vamos dar uma brecada aqui que agora vai vir uma música mais animada, né? Com todo respeito aos hinos nacionais aí, ó. Cadê aqui? Vamos pôr uma tarantela, né? Por enquanto. Anúncios, né? Que sempre atrapalham. Mas a gente faz sozinho assim mesmo, né? Bom, a eleição do país sede. Como que se chegou a ser a França, o país sede? 3 países se candidataram para ser a sede da Copa: Alemanha, Argentina e França. A Alemanha, que organizava os Jogos Olímpicos de Verão de 36, tinha interesse por mais um evento para a propaganda do nazismo de Adolf Hitler. A Argentina esperava sua vez por um possível rodízio de continentes. Os dois eram os favoritos. Mas em agosto de 36, em Berlim, durante as Olimpíadas, o Congresso da FIFA se reuniu e decidiu, como homenagem a Gilles Rimet, já com 64 anos, e a Henri Delanoë, outro dirigente da entidade, fazer a Copa na França. Gilles Rimet, que foi o idealizador das Copas do Mundo, que levou seu nome no troféu Gilles Rimet até 1970, que o Brasil ganhou pela terceira vez e ficou em definitivo, e depois a taça foi roubada, né? Novidade aqui no Brasil e derretida. A decisão causou afronta na América do Sul, que acreditava que as sedes seriam alternadas, tipo Uruguai,
Itália, terceira Copa, provavelmente na América do Sul. A Argentina ficou mordida com isso. Foi o segundo torneio consecutivo a ser jogado na Europa. Em razão disso, todas as seleções americanas, exceto o Brasil e Cuba, boicotaram a Copa, em solidariedade à Argentina. Esta foi a última Copa do Mundo antes do início da Segunda Guerra Mundial. Portanto, vamos vir aqui com uma que vocês vão gostar muito. Portanto, galera, o Uruguai, que foi o primeiro campeão mundial em 1930, já não jogou em 34 por boicote e não jogou também em 38, estando ao lado da Argentina. E todas as outras seleções sul-americanas ficaram de fora também. Aqui, essa aí que eu queria pôr para vocês. Em homenagem à Esquadra Azzurra bicampeã. Vamos lá, bela tchau. As eleições dos países sedes. Por causa da raiva da decisão de não ter uma segunda Copa consecutiva na Europa, nem Uruguai nem Argentina entraram para a competição, enquanto a Espanha foi a primeira seleção a ser impedida de competir por causa de uma guerra. Estava tendo uma guerra muito feia na Espanha. A Inglaterra não participou, por ainda considerava a Copa um torneio sem expressão. Os ingleses, né? Daquele jeito. Foi a primeira vez que o anfitrião e o então campeão Itália se classificaram automaticamente. O campeão já se garantiu, o anfitrião também. Primeira vez que aconteceu isso. Aos dois, então, eram-lhes dado classificação automática até a Copa seguinte, o que ocorreu até a Copa do Mundo de 2002. Depois de 2002, o campeão tinha que jogar as eliminatórias. Foi a última Copa que o campeão tinha a vaga já garantida. Só país sede hoje em dia que tem a vaga garantida. Das 14 vagas restantes, 11 eram para a Europa, 2 para as Américas e 1 para a Ásia. Como resultado, somente 3 seleções não europeias participaram: Brasil, Cuba e Índias Orientais, que hoje é conhecida como Indonésia. Esse é o menor número de equipes de fora do continente anfitrião a competir em uma Copa do Mundo da FIFA. A Áustria se classificou para a Copa depois das eliminatórias serem finalizadas. A Anschluss uniu a Áustria com a Alemanha. Subsequentemente, a seleção desistiu do torneio. A Áustria não quis jogar a Copa do Mundo junto com a Alemanha. Já aquelas situações de guerra, né, envolvida. A Letônia ficou em segundo do grupo da Áustria nas eliminatórias, mas não foi convidada a participar do torneio. Em vez disso, a vaga da Áustria ficou vazia, e a Suécia, que seria o primeiro adversário da Áustria, progrediu diretamente para as quartas de final por omissão. Era meio bagunçado, né? Esse torneio viu a primeira e até 2018 a única participação de Cuba. Foi a única vez que o país comunista participou da Copa do Mundo, em 38. E as Índias Orientais Neerlandesas, agora Indonésia também. Viu estreia em Copas de Polônia e Noruega. Polônia e Países Baixos não reapareceram no torneio até 74. Polônia e Países Baixos, que é a Holanda, depois de 38, só em 74 iriam voltar, e iriam voltar com grandes seleções. Mais um bela tchau, vocês querem? Vamos mais um bela tchau aqui. Senão vai de música aí que não tem nada a ver pra gente fazer o repertório. Sozinho é difícil, ó, originale aí, ó. A Alemanha unificada não apareceria de novo até 94 também. Depois dessa Copa, foi Alemanha Ocidental, Alemanha Oriental, até 94. O formato eliminatório de 34 foi mantido. Se uma partida permanecer empatada depois de 90 minutos, mais 30 minutos de prorrogação seriam jogados. Se o placar permanecer igual, um jogo de empate era realizado. Foi a última Copa com esse formato eliminatório. Não tinha pênalti até então. A grande favorita para o título eram os italianos, ao bicampeonato. A então campeã mundial e olímpica mantinha a base que conquistara o título de 34. A outra favorita era a Alemanha, que havia anexado a Áustria. Tinha passado a contar com boa parte dos talentosos jogadores do Wunderteam, né? Com notória exceção do craque austríaco Matthias Sindelar, que não aceitou fazer parte da seleção nazista de Adolf Hitler. Além da base que conquistaram o terceiro lugar em 34, Sindelar foi encontrado morto em sua casa um ano depois, segundo o laudo oficial nazista, asfixiado por monóxido de carbono. Teria sido uma retaliação por não ter aceito jogar nessa unificação das seleções da Alemanha nazista com a Áustria. Muito louco o bagulho, hein? Alemanha, França, Itália, Tchecoslováquia, Hungria, Cuba e Brasil foram sorteados como cabeça de chave em Paris, dia 5 de março de 38. 5 das 7 partidas da primeira rodada tiveram prorrogação, 2 ainda foram para o jogo de desempate. Em um jogo de desempate, Cuba avançou para a fase seguinte, às custas da Romênia. No outro jogo de desempate, a Alemanha, que usava sua camisa com uma suástica no peito, era horrível.
liderava o placar por 1-0 no primeiro jogo, quando a Suíça empatou, e no segundo jogo a seleção germânica liderava por 2-0. A comissão técnica chegava a mandar telegrama a Adolf Hitler contando sobre a vitória, quando sofreu a virada por 4-2. Esta derrota, que se deu em frente a uma torcida hostil que arremessava garrafas em Paris, foi colocada na conta do treinador alemão Sepp Hamburger, em uma atitude derrotista dos 5 jogadores austríacos que ele foi forçado a convocar. Um jornalista alemão comentou mais tarde que alemães e austríacos preferiam jogar um contra o outro, até mesmo estando no mesmo time. Para vocês verem como era a reação dos austríacos de não quererem jogar junto com a Alemanha nazista. A eliminação alemã foi uma grande surpresa, pois esta era considerada a favorita para o título junto da Itália. Eu, que gosto muito da seleção alemã, sou descendente de alemães, mas nessa época eu achei que foi muito bom, certo? Primeiro que na Copa de Berlim, nas Olimpíadas de Berlim em 36, teve aquela surpreendente vitória do americano no atletismo, que me falha a memória agora o nome dele, um negro que calou o estádio olímpico, deixou Adolf Hitler com o bigode para baixo. E agora o ditador se ferrou mais uma vez, achando que iria ganhar fácil, tomaram a virada da Suíça no jogo de desempate. Crau! Essa foi a primeira vez em uma Copa do Mundo que a Alemanha não passou da primeira fase, uma vez que a seleção não participou das Copas de 30 e 50. E tal fato voltaria a acontecer 80 anos depois, na última Copa da Rússia. E a Alemanha então campeã, né? Aí então campeã a Itália bateu a Noruega por 2-1 na prorrogação. O Brasil venceu a Polônia na prorrogação por 6-5 em um dos melhores jogos de história de Copas. No primeiro tempo prevaleceu a classe e o futebol refinado dos brasileiros. Ao final dos 45 minutos, o Brasil vencia por 3-1. Mas no intervalo do jogo desabou um fortíssimo temporal que enlameou o gramado, dificultando o toque de bola dos brasileiros. Os poloneses aproveitaram e o jogo terminou 4-4. Na prorrogação, o Brasil fez mais 2, vencendo a partida por 6-5. O craque brasileiro Leônidas fez hat-trick nesse jogo aí, 3 gols. E o polonês Ernest Williamowski marcou 4 gols. Seria antecessor de Robert Lewandowski. Um dos gols de Leônidas foi marcado com o atacante descalço. Leônidas se preparava para trocar de chuteiras perto da área polonesa quando recebeu um presente do goleiro polonês, que escorregara ao tentar cobrar um tiro de meta. O campo enlameado, o atacante brasileiro completou para o gol de primeira ainda com a chuteira na mão. Olha como era a Copa do Mundo, meteu o gol descalço, o negrão. A Tchecoslováquia venceu a Holanda na prorrogação por 3-0 e a Hungria goleou por 6-0 as Índias Orientais, que é a Indonésia. A Suécia avançou diretamente, né? Como já falamos antes, devido à desistência austríaca, e conseguiram derrotar Cuba por 8-0. A anfitriã França foi batida pela campeã Itália pelo placar de 3-1, com 2 gols decisivos marcados por Silvio Piola, o melhor jogador italiano da competição. A Suíça foi eliminada pela Hungria por 2-0. A Tchecoslováquia levou o Brasil ao jogo de desempate na partida conhecida como Batalha de Bordeaux, assim chamada devido à sua extrema violência, com 3 jogadores expulsos: Zezé Procópio, Martin Silveira do Brasil e Jarria da Tchecoslováquia. 5 lesionados. Os tchecos Planica, né, o goleiro, e Oldrich Nejdeli tiveram que ser internados no hospital. Malandro, os brasileiros bateram bem também. Na partida de desempate, os sul-americanos se mostraram muito fortes para os esgotados tchecoslovacos e ganharam por 2-1. Esta foi a última partida a ser refeita em uma Copa do Mundo, né? Segunda partida para desempate. Com todos os vencedores dessa partida desempatando, caindo na fase seguinte. Vamos voltar agora aqui, galera. Vamos voltar aqui agora com o hino dos mandantes aí da Copa. Vamos voltar com a Marselhesa, para acalmar um pouco, que o negócio já tá tenso aqui. A Hungria derrotou a Suécia em uma das semifinais por 5-1, enquanto Itália e Brasil se encontravam pela primeira vez em uma das rivalidades mais importantes de Copas do Mundo do futebol mundial. Foi a primeira vez que Itália e Brasil se chocaram, valendo uma vaga aí. O técnico brasileiro Ademar Pimenta resolveu descansar sua estrela Leônidas, confiante que o Brasil iria se classificar para a final. Foi um grande erro. Como é que o cara tira o artilheiro da Copa numa semifinal contra a atual campeã Itália? Após o primeiro tempo sem gols, Dino Colauzi abriu o placar para a esquadra azzurra, aos 6 minutos do segundo tempo. Em seguida, o ídolo Giuseppe Meazza aumentava a vantagem com um pênalti cometido por Domingos da Guia, o pai do Ademir, divino. Romeu Pelliciari ainda descontou para o Brasil no finalzinho, mas não impediu a eliminação da seleção brasileira. O jogo Brasil-Itália causou muita polêmica e até recentemente foi objeto de análise e discussões. Há quem diga que o Brasil perdeu pelo cansaço de jogadores e viagens anteriores. Outros lamentam a ausência de Tim e Leônidas. Há também aqueles que garantem que o pênalti que deu origem ao segundo gol italiano não existiu. Polêmicas à parte, em depoimento ao Museu da Imagem e do Som, o falecido jornalista João Saldanha
que viu o jogo em Paris, disse que os italianos foram superiores, mantiveram o controle do jogo durante toda a partida e mereceram a vitória. Não adianta, galera, não adianta. Não, era para ganhar, não ganhou. Os italianos poderiam ter vencido de goleada. Eu estava sentado atrás do gol e vi nosso goleiro defender até pensamentos. Fomos bombardeados. Foi o que disse João Saldanha, saudoso João Saldanha. O pênalti foi confirmado pelo próprio Domingos da Guia, em entrevista à BBC de Londres. O atacante italiano parou a bola e me olhou. Eu desarmei, ele me deu um pontapé e eu revidei imediatamente. Esse foi o meu erro. O juiz viu e marcou o pênalti. O Brasil, comandado por Leônidas, garantiu o terceiro lugar, vencendo de virada a Suécia por 4-2. A final teve lugar no Estádio Olímpico de Colombes. Antes da final, Mussolini mandou um recado ao capitão Giuseppe Meazza. Mais uma vez, esse tal de Mussolini, folgado que ele era, querendo impor a vitória aos italianos. Vitória ou morte? A Itália de Vittorio Pozzo abriu o placar cedo, aos 6 minutos, com Colaussi, mas a Hungria empatou 2 minutos depois com Paul Titkos. Os italianos passaram à frente de novo, em seguida com o gol de Silvio Piola. No final do primeiro tempo, estava liderando por 3-1 de novo com Colaussi. Aos 25 minutos do segundo tempo, o melhor jogador húngaro, George Sarossi, diminuiu para 3-2, ressuscitando as esperanças. Madiares. Mas aos 40 minutos, Piola fez o gol do título italiano, com o placar de 4-2, favorecendo a esquadra azul, se tornou a primeira seleção a conseguir defender seu título. Tornou-se bicampeão da Copa do Mundo. O goleiro Madiar Antalzabal declarou: levei 4 gols, mas salvei a vida de 11 italianos. Referência às palavras e ameaças de Benito Mussolini. Foi a primeira Copa do Mundo transmitida para a rádio para o Brasil. A Rádio Inconfidência, fundada 2 anos antes, transmitiu os jogos ao vivo para a população de Minas Gerais. Graças à Segunda Guerra Mundial, a Copa do Mundo não seria disputada por 12 anos, até 1950. Como resultado, a Itália ficou como campeã pelo recorde de 16 anos, de 34 a 50. O vice-presidente italiano da FIFA, Ottorino Barazzi, escondeu o troféu em uma caixa de sapato sob sua cama durante a Segunda Guerra Mundial, salvando-o assim de cair nas mãos de tropas de ocupação. Ó, como o bagulho era louco, a Jules Rimet ficou dentro de uma caixa de sapato guardada. O bagulho era loucão. 10 cidades receberam jogos, entre elas Antibes, Bordeaux, Paris, Lyon, Marseille e outras mais. Para uma lista de convocados, sorteio realizado no Salão d'Horloge em Paris no dia 5 de março, os cabeças de chave já dissemos. Para resumir, Itália campeã, a bandeira da Itália era assim, ó, tinha anexado aí um outro brasão no meio. Seleção da Copa, mais uma vez Planica, da Tchecoslováquia, era o goleiro. Os zagueiros foram Domingos da Guia, Etienne Matler, meias, Etienne Matler da França. O húngaro Antal Szalai e os italianos Michele Andreolo e Ugo Locatelli. Atacantes, 2 italianos aí, Silvio Piola e Dino Colaussi. Não, e Giuseppe Meazza também, 3 italianos. George Sarossi da Hungria e Leônidas, obviamente, do Brasil, que foi o artilheiro, com 7 gols. Os vice-artilheiros foram Sarossi e Zellinger, da Hungria, e Silvio Piola, da Itália, com 5 gols. A final, que foi no Estádio Olímpico de Colombes, Itália de Vittorio Pozzo, que ficou a gente já falou aí, o jogo foi 4-2, com 45 mil pessoas no estádio. Vamos voltar ao hino italiano para concluir aqui o nosso vídeo. Vitória de 4-2 para a Itália. O último sobrevivente dessa partida foi o italiano Pietro Rava, que morreu em 5 de novembro de 2006, aos 90 anos. Como é que jogou a Itália nesse jogo? Com Aldo Olivieri no gol, Alfredo Foni, Pietro Rava, Pietro Serantoni e Ugo Locatelli na defesa. Meio campo com Michele Andreolo, Giuseppe Meazza, Giovanni Ferrari e na frente Amadeo Biavati, Silvio Piola, Dino Colausini, treinador bicampeão Vittorio Pozzo, e a Hungria vice-campeã. O árbitro foi o francês Georges Capdeville, certo? Público de 45 mil pessoas, como já dissemos. Essa foi a terceira Copa do Mundo, com a Itália sendo bicampeã, todas as peculiaridades que estamos falando aí, e depois viriam os anos negros do último século, os anos 40, a década de 40, que deveria ter tido 2 Copas do Mundo que não existiram. Teríamos aí possivelmente Itália ganhando de novo, Argentina, que tinha uma mega seleção, talvez o Brasil já tivesse ganho antes. Tudo isso vai saber no próximo capítulo, a história das Copas que não existiram nos anos 40. Esse foi o terceiro capítulo, com a Itália campeã na Copa da França de 1938. Muito obrigado! Tchau, bambinos!